bom dia, boa tarde ou boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Vamos refletir hoje no texto bíblico de Gênesis capítulo 19, nós vamos ler do versículo 23 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor: O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. História conhecida, né? Eu acredito de todos nós. Desde criança a gente ouve falar dessa história da estátua de sal, né? A mulher de Ló que virou estátua de sal. Eu gostaria de trazer uma reflexão para a nossa vida hoje. O título da nossa mensagem é Estátuas Espirituais. E eu gostaria de trazer uma reflexão para a nossa vida. E antes de nós prosseguirmos, eu queria ler também o texto do Salmo 115, para entendermos o que é uma estátua, o que ela faz, o que ela não faz, né? A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Os ídolos pagãos eram de pedra, de gesso, de metal, de madeira, de qualquer coisa, mas eram estátuas também. Então podem ter estátuas de todo tipo, mas algumas questões são bem peculiares a elas, né? E aí aqui no Salmo 115, no versículo 4 ao 8, nós temos uma descrição do que essas estátuas fazem ou não fazem, né? Diz assim: Os deuses das outras nações são de prata e de ouro, são feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não pegam. Têm pés, mas não andam. E da garganta deles não sai nenhum som. Que fiquem iguais a esses ídolos aqueles que os fazem e os que confiam neles. Então observem que uma estátua, ela não fala, ela não vê, ela não ouve, ela não pega e ela não anda. Vamos seguir nesses 5 pontos para a gente refletir algumas verdades espirituais que nós podemos aprender com essas características, né, de uma estátua. Primeiro, estátua não fala. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 15 e o versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Estátua não fala, e tem muitos cristãos, muitos crentes, discípulos de Jesus, que também não estão falando. São mudos espirituais. Nós estamos aqui com um propósito bem claro, que é pregar as boas novas do Evangelho. Seja por meio de palavras, seja por meio das nossas vidas. Então nós precisamos atentar para essa verdade, que é uma responsabilidade e um privilégio de todo cristão, testemunhar as boas novas de Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E nós temos que assumir essa responsabilidade, nós temos que aproveitar esse privilégio, essa oportunidade que o Senhor nos deu de pregar as boas novas àqueles que ainda não a conhecem ou que estão se perdendo, que precisam ouvir. Tem muito crente que simplesmente vai para a igreja e é só isso, né? Não há mais nada de compromisso, não há um desejo de compartilhar as boas novas, um desejo de compartilhar a palavra de Cristo. Então não seja uma estátua espiritual, abra sua boca, fale. Você não é uma estátua, você foi chamado para ser aquele que vai anunciar as boas novas aos perdidos. Você tem agora em Cristo o ministério da reconciliação. É uma missão que nós precisamos assumir individualmente, mas também com a igreja. Nós estamos aqui para proclamar as boas novas. Então, estátua não fala. Você é uma estátua espiritual, tem fechado sua boca diante de tantas pessoas que estão se perdendo? Reflita. Segundo ponto, estátua não vê. Números 22, versículo 31 e 33 diz assim:
Aí o Senhor Deus fez com que Balaão visse o anjo que estava no caminho com a espada na mão. Balaão se ajoelhou e encostou o rosto no chão. O anjo do Senhor disse: por que você bateu 3 vezes na jumenta? Eu é que vim como se fosse seu inimigo para fazer você voltar, pois você não devia estar fazendo esta viagem. Mas a sua jumenta me viu e se desviou 3 vezes de mim. Se ela não tivesse feito isso, eu já teria matado você e ela teria ficado viva. Olha que realidade interessante, espiritual interessante, mas também triste. Tem muitos cristãos que são mais cegos espiritualmente do que uma jumenta, do que a jumenta de Balaão. Porque muitas pessoas não estão enxergando o que está acontecendo à sua volta. Muitas pessoas não conseguem entender que estão dentro de uma batalha espiritual. Eu vejo tantos crentes brincando com a sua vida espiritual, brincando com o seu relacionamento com Deus, brincando de ser crente, brincando de ir para a igreja, brincando com as coisas de Deus. Então, ou seja, está cego, não está vendo. Não está vendo, está cego espiritual, apesar de estar dentro de uma igreja, mas está cego espiritualmente porque não está vendo a batalha que está sendo travada à sua volta, não está vendo as necessidades à sua volta, não está vendo a sua igreja, os seus irmãos, não está vendo o que precisaria ver, né, no reino espiritual e até mesmo diante dos nossos olhos físicos, aquilo que nós temos à nossa volta, as necessidades do dia a dia, da igreja, dos irmãos. Tem gente cego, está cego espiritualmente, está cego de todas as formas possíveis, não consegue mais enxergar o necessitado do seu lado, não consegue mais enxergar aqueles que precisam de ajuda, não consegue enxergar aquele que está passando por uma dor e precisa de um consolo, não consegue enxergar as questões espirituais, não consegue ver que tem um inimigo ao redor buscando a quem devorar, não consegue ver nada, está cego, virou uma estátua, não vê. Então, segunda característica de uma estátua, aqui segundo o Salmo, ela não vê. Você, já vimos 2 características aqui. A estátua não fala, tem muito crente que está de boca fechada, tipo uma estátua, não está anunciando as boas novas, nem por meio de palavras e nem por meio da sua vida, o que é mais triste ainda, porque as palavras têm que ser coerentes com o que nós vivemos. E tem muita estátua aí que não está vendo nada também à sua volta, né? Então, abra o olho para o que Deus está fazendo, para o que está acontecendo à sua volta. Terceira característica, estátua não ouve. Zacarias 7, versículo 11 ao 13 diz assim: porém eles se revoltaram e não quiseram obedecer. Viraram as costas para mim e taparam os ouvidos para não ouvir as minhas ordens. Tornaram os corações deles duros como o diamante, a fim de não obedecer à lei e às mensagens que eu, por meio do meu espírito, dei aos profetas antigos. Por isso eu fiquei muito irado com eles. E assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei, assim também eu não vou escutar quando eles orarem a mim. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Aqui, Zacarias, o profeta, fala em relação ao povo de Israel, que virou as costas ao Senhor e não dava mais ouvidos à voz do Senhor. Nunca deu, né, nem por meio dos profetas antigos, e também não estava dando ouvidos aos profetas que Deus estava levantando naquela época, inclusive Zacarias. Triste realidade que também acomete muitos cristãos dos nossos dias. São como estátuas, não ouvem mais a voz do Senhor, não ouvem mais a palavra de Deus. Muitos nem sequer leem a Bíblia para ouvir o que Deus tem a dizer. Vivem atrás de revelação, de profecia, de seja lá o que for, de pessoas, mas não estão preocupados em abrir as Bíblias e ler e aprender com Deus e entender o que Deus tem para a sua vida. Tem muita gente que não está percebendo isso. O apóstolo Paulo, inclusive, ele fala em 2 Timóteo capítulo 4, né, que viria um tempo, versículo 3, viria o tempo em que não suportariam mais a sã doutrina. Pelo contrário, eles estariam rodeados de mestres segundo as suas próprias cobiças. E é o que nós temos visto, as pessoas não estão suportando a sã doutrina, não estão mais observando o que a palavra de Deus nos instrui, nos orienta. Muitos buscam seus próprios mestres, seus próprios profetas, muitos têm virado as costas ao Senhor, muitos não querem ouvir o que Deus tem para dizer, preferem ouvir o mundo, preferem ouvir as ideologias, preferem ouvir o paganismo, preferem ouvir tudo, mas muitas vezes não ouvem a voz do Senhor. E o próprio Jesus disse que as ovelhas dele conhecem a voz dele. Você é uma ovelha? Eis a questão. Estátua não ouve. Você é uma estátua espiritual? Ou você tem aberto os seus ouvidos e o seu coração para o Senhor? Quarta característica da estátua,
estátua não pega. Efésios 4, versículo 7, depois o versículo 11 e 12, o apóstolo Paulo diz assim: porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. E ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. É uma coisa que é bem evidente por meio do que nós lemos e aprendemos nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, é que o povo de Deus ele não foi chamado para ficar sentado em banco. Muita gente acha que vida cristã é ir para a igreja aos domingos, sentar, ouvir a palavra e tentar não dar trabalho ao pastor. Mas, na verdade, as pessoas que Deus instituiu na igreja como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, Deus os colocou ali para que eles preparem o povo de Deus para o serviço cristão. Cada um de nós recebeu um dom. O dom que Deus lhe deu é o seu chamado. Cada um dos crentes, cada um dos discípulos de Jesus, ele tem um chamado e é confirmado por meio do dom que Deus lhe deu. O Espírito Santo dá o dom conforme ele quer a cada um. E ele distribui esses dons generosamente para que cada cristão possa servir no corpo de Cristo, que é a igreja, cumprindo a sua missão, a sua função ali, que é importante. Só que a maioria esmagadora dos cristãos não tem abraçado essa realidade, essa verdade. Muitos preferem simplesmente sentar no banco e assistir. Eles vão ali e observam o que está acontecendo, mas não têm coragem de trabalhar. Estátua não pega no arado para trabalhar, né? Como diz Jesus, aquele que pega no arado e olha para trás não é digno de mim, não é digno do reino, né? Ou seja, nós temos que pegar no arado. Deus nos chamou para pegar no arado, para trabalhar, para fazer a obra. E o dom que você tem é o seu chamado. Descubra quais seus dons ou qual o seu dom e exerça o seu ministério na igreja, exerça a sua função. Você, como membro do corpo de Cristo, como membro da igreja, tem um papel importante. Então, não fique parado feito uma estátua. Trabalhe, se envolva, faça alguma coisa. Sentar no banco e assistir culto não é um dom. Sentar e assistir culto não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que você sirva, que você desenvolva o serviço cristão. Há tantos ministérios na igreja, então se envolva, trabalhe. Você não é uma estátua. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura, tem dons, talentos, habilidades dadas pelo Espírito Santo para que você possa trabalhar. E quinta e última característica de uma estátua que nós aprendemos aqui, tiramos lições, é que a estátua não anda. Hebreus 5, versículo 11 e 12, e também Colossenses 1, 28. Colossenses 1, 28 diz assim: com toda a sabedoria possível aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente maduras e unidas com Cristo. E lá Hebreus 5, 11 e 12, diz assim: temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Olha que coisa triste. Uma igreja que já deveria ser madura, já deveria estar exercendo ministérios e plantando outras igrejas e fazendo a obra de Deus, ainda estava precisando de leite. E tem muito crente assim hoje, que tem aí 15, 20, 30 anos de igreja e não sai do lugar. É uma estátua, não anda, não amadurece, não cresce, não evolui, não sai do lugar. Tem gente que até faz questão, tem orgulho de dizer: olha, já estou aqui nessa igreja há 20 anos. E aí você vai ver, essa pessoa nunca fez um discípulo, ela nunca ganhou ninguém para Jesus, ela não exerceu nenhum ministério significativo ali para abençoar o corpo de Cristo, ela não cresceu espiritualmente, ela é uma criança na fé, não tem entendimento, não tem discernimento das coisas de Deus, ela não desenvolveu, ela não andou, ela não saiu do lugar. E o que nós temos de crentes imaturos, carnais dentro das nossas igrejas não é pouco. Agora, por quê? Porque não amadurece, não cresce, não anda, não sai do lugar. Então parece uma estátua espiritual, está travado, não anda, não sai, não vai para lugar nenhum. E esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que a gente cresça, que a gente vai, dê fruto e Deus seja glorificado com os nossos frutos. O seu amadurecimento, o seu crescimento na fé vai fazer com que você exerça com maestria, com excelência, com eficácia os seus dons, os seus talentos no corpo de Cristo, que é a igreja vai ser beneficiada com isso, o reino vai ser beneficiado, a palavra é pregada, ensinada e Deus é glorificado. Então cresça, desenvolva a sua vida cristã, desenvolva a sua fé, desenvolva
aquilo que você já conheça, aprenda ainda mais, cresça ainda mais, né? A palavra diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, crescei na graça do Senhor. Então nós temos tantos incentivos na palavra que nos mostram que o desejo de Deus é o nosso crescimento, é sair da estagnação para um crescimento, um amadurecimento que venha glorificar, que venha produzir frutos. Então veja quantas características que nós observamos aqui, né, que são características encontradas em uma estátua, assim como aconteceu com a mulher de Ló, que virou uma estátua de sal. A estátua não fala, não vê, não ouve, não pega e não anda. Tem muito crente que não fala, é uma estátua espiritual porque não está falando, não está proclamando, pregando as boas novas do Evangelho. Tem muito crente que é uma estátua espiritual que não está vendo, não está enxergando as coisas à sua volta, a necessidade da igreja, a necessidade dos irmãos, e muito menos a batalha espiritual que está enfrentando, fica brincando com as coisas de Deus. Tem muito crente que é uma estátua espiritual porque não ouve mais a palavra, não ouve mais a orientação de Deus, não ouve mais as verdades do Evangelho, fechou o coração, fechou os ouvidos para Deus. Tem muito crente que é uma estátua espiritual porque não tem pegado no arado, não tem trabalhado, não tem exercido os seus dons e talentos, seu ministério na igreja de Cristo, para a glória do Senhor. E tem muito crente que é uma estátua espiritual porque não anda, não sai do lugar, não amadurece, não cresce, não evolui, não sai do banco. Então a questão é, você é uma estátua espiritual? Você apresenta alguma dessas características aqui? Então vamos mudar isso, vamos trabalhar. Deus não te escolheu e nem te chamou para ser uma estátua, mas para ser um filho. Gálatas 3:26 diz assim, pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Você não é uma estátua. Então saia dessa condição, saia dessa paralisia, dessa estagnação. Você é um filho de Deus. Você tem o privilégio de ser filho de Deus, de servi-lo para a honra e glória do seu nome. Então que a palavra do Senhor fique no seu coração e que esse desafio alcance morada aí, que você possa aprender e mudar para a glória do Senhor. Deus abençoe sua vida e até nosso próximo encontro.